Olá, eu sou a Nadiara Pereira, meteorologista da Climatempo, e em nome da Cooper te trago as atualizações da previsão do tempo para as próximas semanas. O fenômeno El Ninho, que está em vigência, ganhou mais força nas últimas semanas e ele tem sido responsável por essa grande irregularidade na instalação das chuvas sobre o interior do Brasil, especialmente no centro e norte, que vem enfrentando chuvas muito espaçadas e com volumes muito abaixo do que é normal para a época do ano, e também é um fenômeno responsável pela intensificação dos sistemas meteorológicos e pelas chuvas muito expressivas que vêm atingindo o sul do Brasil. Quando a gente fala que o fenômeno atingiu mais intensidade nesses últimos dias, é porque esse aquecimento aqui, caracterizado por essas áreas mais avermelhadas, na área central aqui do Oceano Pacífico Equatorial, vem intensificando, e aqui na área central, onde é medido o índice chamado de Ninho 3.4, esse aquecimento já superou uma anomalia, um desvio da temperatura da superfície do mar acima de 2 graus, o que já configura um dos fenômenos El Ninhos mais fortes já registrado na história. Esse aquecimento se mantendo nesse patamar superior a 2 graus vai configurar pelo menos o terceiro El Ninho mais intenso, ainda atrás dos fenômenos de 97 e 98 e principalmente ao fenômeno de 2015 e 2016, que foi considerado o Super El Ninho, o El Ninho já mais forte registrado na história. No ano de 2015 para 2016, o aquecimento chegou a 2,6 graus na média de um trimestre imóvel. Lembrando que aqui esse 2,1 é uma média de uma semana, mas se mantendo nesse patamar, vai ser considerado aí um El Ninho muito intenso, porque superou o aquecimento limiar de 2 graus. Então, é um El Ninho que vem se fortalecendo, deve ganhar ainda mais intensidade, pelo menos até o mês de dezembro, quando deve ser o seu ápice. A tendência é que os seus efeitos ainda sejam bem marcados, pelo menos ao longo de todo o verão, com chuvas mais expressivas ao sul do Brasil e muita irregularidade ainda no centro e norte. Aqui nesses mapas a gente consegue acompanhar como está acontecendo a distribuição de chuvas no interior do Brasil. A gente observa no primeiro mapa de acumulado de precipitação que tivemos algumas áreas aqui do Brasil central e norte com chuvas volumosas, mas foram chuvas pontuais, ainda não foram chuvas homogêneas que garantem uma regularidade, uma homogeneidade de umidade no solo para a instalação da soja, e por isso que o plantio da soja vem sofrendo um grande atraso em grande parte na metade norte do Brasil. E no sul do país é a chuva excessiva que tem impactado as atividades no campo e também tem atrasado o plantio da soja. No segundo mapa, que a gente acompanha o desvio da precipitação, as áreas em azul mostram as regiões que tiveram chuvas mais volumosas e acima da média, e as áreas em vermelho indicam regiões que estão com déficit de chuvas e também déficit de umidade. Além das chuvas irregulares no centro e norte, o calor excessivo também tem sido um problema, tem trazido muito estresse para as lavouras que estão em desenvolvimento e tem prejudicado o plantio nas áreas que ainda não iniciaram essa atividade. Agora, nessa semana, as chuvas começaram a se espalhar sobre o interior do Brasil. A gente até observar áreas pontuais aqui da região centro-oeste com pontos em verde, que indicam chuvas um pouco mais volumosas, e a tendência é que ao longo dos próximos dias ocorram mais chuvas, especialmente na primeira semana do mês de dezembro. O grande problema é que essa chuva vai continuar ocorrendo na forma de pancadas, então é aquela chuva que não garante homogeneidade de umidade, mas pelo menos ao longo das próximas semanas vamos observar uma maior frequência desses episódios que trazem um alívio para o tempo seco e também amenizam o calorão. Daqui para frente não são esperadas ondas de calor tão prolongadas como vinham acontecendo desde o mês de setembro. Aqui no primeiro mapa a gente acompanha que as chuvas mais volumosas vão ficar concentradas entre o sul e o sudeste. Tem uma área de baixa pressão atmosférica atuando no sul do Brasil, que pelo menos até esta terça-feira deve trazer temporais entre o norte gaúcho e o interior paranaense. Algumas áreas podem receber de forma pontual volumes até superiores a 100 milímetros. E na segunda metade da semana a chuva deve avançar pelo interior do país. Entre a terça e a quarta-feira já são esperados volumes um pouco mais expressivos aqui entre São Paulo, sul de Minas Gerais, Rio de Janeiro, e até o final de semana a chuva volta a se espalhar pelo interior da fronteira agrícola do Mato Piba. A gente acompanha aqui entre Mato Grosso e interior aqui do Mato Piba, até o dia 1º de dezembro não são esperados volumes muito expressivos, ainda serão pancadas muito isoladas e com baixos acumulados. Mas nos primeiros dias de dezembro a chuva deve ganhar força e do dia 2 ao dia 6 do próximo mês são esperados volumes mais significativos aqui entre o centro e norte do Brasil. Aqui, por exemplo, entre Mato Grosso e o interior do Mato Piba são esperados volumes que devem variar de 30 a 50 milímetros. Não é uma chuva homogênea, mas as áreas que vão receber maiores volumes devem
devem garantir mais umidade no solo para o plantio e desenvolvimento das lavouras de soja. Ainda não será a regularização completa das chuvas na segunda semana do mês de dezembro, a chuva volta a reduzir, especialmente no Mato Piba, mas ao longo de dezembro são esperados episódios um pouco mais frequentes que devem ajudar na manutenção da umidade. Na primeira semana de dezembro vai voltar a chover forte no sul do Brasil, também em partes de Mato Grosso do Sul. Então, nestas áreas, a chuva não deve dar uma trégua e ainda deve ser um problema para as atividades no campo. Então, as chuvas vão continuar, as chuvas excessivas acima do que é normal vão continuar ainda impactando muito as atividades no campo sobre o sul do Brasil. O mês de dezembro, de uma forma geral, será mais chuvoso do que o normal, então as atividades ainda devem ficar bastante comprometidas por esse excesso de umidade. Quanto às temperaturas, o tempo vai continuar abafado, mas não são esperados extremos de calor como vinham acontecendo nos últimos períodos. Ainda agora, ao longo dos próximos 5 dias, até o dia 1º de dezembro, são esperadas temperaturas acima de 35 graus. Algumas áreas pontuais aqui do centro-oeste e norte podem atingir temperaturas próximas dos 40 graus, mas os desvios não serão tão acentuados como vinham acontecendo nas últimas semanas, e principalmente na primeira semana de dezembro, com o aumento das chuvas e a frequência desses episódios, as temperaturas devem ceder um pouco mais. E principalmente no sul do Brasil, as temperaturas devem ficar bem mais amenas por causa das chuvas mais frequentes e duradouras. E na previsão pontual, podemos acompanhar como será a distribuição das chuvas e das temperaturas ao longo dos próximos 30 dias. Na região de Cascavel, os próximos 5 dias serão marcados por chuvas mais frequentes e volumosas que podem até mesmo impactar momentaneamente as atividades no campo. No entanto, essa chuva deve ocorrer na forma de pancadas. Como podemos acompanhar aqui, as temperaturas vão continuar elevadas, então o tempo continua abafado, o que é um indicativo que teremos períodos de abertura no tempo. A chuva dá uma trégua aqui na primeira semana de dezembro, mas retorna entre a primeira e a segunda semana com maior frequência, e há expectativa para uma regularidade das chuvas ao longo do próximo mês, o que deve garantir boas condições de umidade, mas por enquanto a gente não observa aqui uma tendência para eventos extremos e também períodos prolongados de tempo fechado e chuvoso, porque as temperaturas vão continuar elevadas ao longo das tardes. No decorrer dos próximos dias, a gente pode acompanhar aqui na região de Campos de Julho, são esperadas chuvas um pouco mais frequentes. A gente acompanha que as chuvas devem ocorrer com maior regularidade a partir de agora, mas ainda com volumes diários baixos, o que é um indicativo de chuvas na forma de pancadas. Então é aquela chuva que não traz uma homogeneidade de umidade, mas pelo menos a gente observa uma frequência maior, o que traz aí um alívio para esses períodos prolongados de tempo seco e calor excessivo. Ainda assim, ao longo de dezembro, a gente observa alguns picos de calor aqui com máximas superiores a 35 graus. Na região de Uruçuí, no Piauí, a chuva tende a se regularizar um pouco mais a partir aí da primeira semana de dezembro. Ainda assim, a gente observa que os volumes serão baixos, a tendência é que as pancadas de chuva ocorram com uma maior frequência ao longo de dezembro, mas ainda com volumes inferiores ao que é o normal para a época do ano. A situação deve melhorar gradualmente, mas algumas áreas de forma regionalizada ainda devem sentir os efeitos da falta de umidade e também das temperaturas elevadas. O centro e norte do Brasil, grande parte das áreas produtoras da metade norte do Brasil, vão enfrentar maior irregularidade ao longo do verão e também chuvas com volumes abaixo do que é normal para a época do ano. Esses são os destaques da previsão do tempo de hoje. Eu volto nos próximos dias com novas atualizações. Até mais!